Começar. Voltando aqui para o nosso estudo sobre Jezabel, os mais chegados Jagé. A gente está trilhando aqui um caminho de entender o processo que ela causa. Quando nós entendemos o processo dela, nós vamos entender que Jezabel, ela tem a sua grande influência sobre a igreja, né? Eu vejo que Jezabel é um espírito que atua na igreja para desconectar literalmente a igreja de Jesus, ou seja, ela sempre vai perseguir a igreja, por isso nós temos que ter sempre cuidado. E se eu pudesse fazer um resumão aqui, ela sempre vai perseguir a igreja e ela sempre vai usar uma pessoa ferida para manipular. Ou seja, ela manipula essa pessoa para que essa pessoa possa manipular outras pessoas. Então, o processo de Jezabel sempre vai estar na manipulação. E aí a gente está trilhando aí nossa história aqui. Pois bem. Um outro princípio de Jezabel a gente terminou ontem aqui falando sobre as feridas, né? Beleza. Quais são as características de Jezabel impresso numa pessoa? Como eu comecei falando aqui, primeira coisa, né, que a gente está trilhando no dia de hoje é a manipulação. A manipulação, querido, vai ser uma das características mais fortes de Jezabel. É quando a pessoa manipula, é quando ela... Jezabel, ela atua como uma feiticeira. E entende o seguinte, o que é feitiçaria? A palavra feitiçaria é a palavra manipular, manipular elementos. Então, o que era considerado como uma feiticeira? Aquela que pegava elementos e manipulava. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu vou colocar um ponto e depois colocar outro. O que acontece? Todas as vezes que nós manipulamos, nós estamos criando o que a palavra a palavra chama de farmaqueia. Muitos leram os livros, né, de Ana Mendes e tudo mais sobre farmaqueia. O que é farmaqueia ou farmácia? Não estou dizendo que, meu Deus do céu, você não vai mais entrar na farmácia, mas a palavra feitiçaria é isso, farmácia ou farmaqueia. Por quê? Porque é o ato de manipular elementos para tornar uma porção mágica, né? Então, a farmaqueia é isso. Mas veja só, eu vou até usar isso daqui. Veja o absurdo. Por exemplo, Ana Mendes, ela solta aí essa questão da farmaqueia, né? De, da farmácia e aquela coisa dos medicamentos e tudo. Mas ela dizia, então, que os medicamentos eram uau, esse espírito, essa dimensão, esse sistema da farmaqueia e tudo mais. Mas sabe o que ela fazia? Quando ela ficava doente, ela se retirava. Ela se retirava para um lugar, né? Falava que era um retiro espiritual, alguma coisa assim, porque ela ensinou que a gente não pode tomar remédio, né? Então, e tem uma galera que vai nessa onda, né? Você não pode tomar remédio porque é farmaqueia e tal. Mas a própria autora diz daí, o que que ela faz? Quando ela ficava doente, não sei agora, mas ela ia para um lugar retirado e ficava lá 15 dias, 20 dias tomando remédio, se tratando. Mas como ela não podia tomar na frente dos outros porque ela escreveu um livro, então ela ia para um lugar retirado. E tem uma galera, né, grande que foi na onda que faz a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba sendo uma manipulação, né? Ou seja, solta para os outros e depois, né, você soltou algo, é complicado você reaver aquilo que você soltou como ensino, como fundamento.
Mas a palavra farmaqueia, ou feitiçaria, é farmaqueia, que é o ato de manipular. Então, todas as pessoas que manipulam, elas são feiticeiras. Entende, querido, que o ato da manipulação, mais ou menos isso, o ato da manipulação, ela é o ato da feitiçaria. Por que eu toquei nisso? Porque Jezabel, ela vai, em muitos cantos, ela vai tornar as pessoas feiticeiras. Então, ela entra como profético, mas é um profético feiticeiro. E eu vou trilhar esse caminho com vocês aqui para explicar. O que acontece? Toda a obra do ferido, ele precisa pegar a pessoa e manipular a vontade da pessoa. Ela precisa dominar as pessoas. Toda pessoa que está com essa crise de identidade ou essa crise de paternidade, como nós terminamos falando ontem, ela tem uma tendência ou de ser manipulado ou de manipular. Ela sempre vai tentar dominar, ela precisa ser uma pessoa que domine a outra. Porque no fundo, ela não tem graça, ou seja, a graça não está sobre ela. Então, ela precisa o quê? Ela precisa de força, ela precisa de violência. Então, ela vai dominar essa pessoa por base do medo. E aí onde entra as profecias jezabélicas. O que seriam as profecias ou o manto de manipulação de Jezabel? É quando essa pessoa começa, então, vou colocar aqui, no profético manipular a pessoa. Eu estou sabendo algo de alguém, né? Então, para me tornar espiritual, para falar que eu vou falar espiritual, não, é porque Deus me revelou, porque é um sonho que Deus me deu, é que você está desse jeito. Ou seja, eu vou usar o dom para poder falar o que eu quero falar para você. Isso é manipulação de dom. Outro, quando existe uma atitude, quando existe uma atmosfera jezabélica, ou um líder que está na dimensão de Jezabel, ela lança ela lança a frequência, assim dizendo. Vou dar um exemplo. O líder da intercessão lá. Aí falou, nossa, eu estou vendo a cobra, a serpente. Aí você vai ver que todo mundo vai começar a ver a serpente. Por quê? Porque ela está soltando aquela frequência. Então, isso são os dons contaminados e, principalmente, vai agir na base do medo. Quando nós vemos isso dentro da liderança, quando eles forçam as pessoas a uma obediência contra a vontade, isso é manipulação. Então, irmãos, todas as vezes que eu forçar você a fazer o que você não quer fazer, eu estou manipulando a tua vontade. Eu estou te defraudando. Todas as vezes que eu ordeno que você faça algo que você não quer fazer, é complicado. Eu falo isso até para as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, apóstolo, é que eu preciso. Eu falo assim, irmão, você tem revelação disso que você está precisando? Porque se eu te induzir a você até mesmo se arrepender de algo, sem você entender que você precisa se arrepender, é manipulação. Isso daqui eu dou um toque, irmãos, por exemplo, para a turma da libertação. Nós temos uma tendência a conduzir a pessoa, mas nós temos, às vezes, a tendência até, quer dizer, tendência não, nós podemos correr o risco de manipular pessoas, à vontade dela. Porque ela está ali pronta a fazer o que ela precisa fazer, porque ela quer se ver livre da dor dela. Então, o ato da libertação não funciona, por isso que eu costumo dizer, o ato da libertação não funciona com renúncia. Não, vem cá, irmão, vamos fazer 3 renúncias aqui. Isso pode ser manipulação, porque o ato da libertação começa com o arrependimento. E se a pessoa não criou um nível de arrependimento, tudo aquilo vai ser manipulação. Ela entendeu que ela precisa, vou dar um exemplo, ela entendeu que ela precisa, que a prática, por exemplo, do pecado é realmente nojenta,
para a vida dela? Ou ela simplesmente está com remorso do que ela fez e ela precisa consertá-lo? Caracterizo aqui. A pessoa chega e fala assim, meu Deus, me ajuda, apóstolo, eu preciso, eu preciso mudar, ô ministra, né? Porque, sei lá, cometi adultério, Senhor, meu Deus do céu. Beleza, irmão, mas você entendeu o adultério ou você está fazendo isso porque a esposa ou o esposo disse que se você não fizer, você vai separar? Você entendeu aqui? Você entendeu que realmente o que você fez é pecado? O que eu estou dizendo é, você tem que levar as pessoas a um nível de arrependimento para que elas entendam, mas eu não posso me arrepender por ela e eu não posso forçá-la a se arrepender, porque isso é manipulação. Outra coisa, se você não ficar aqui na minha igreja, você vai ser amaldiçoado. Isso é manipulação, querido. Porque você vai ver, as coisas vão ficar ruins para você, as coisas vão só quebrar, porque você vai sair da minha cobertura, você vai se arrepender por resto. Peraí, não, isso é manipulação, isso é medo, isso é imposição. Então, todas as vezes que as pessoas estão fazendo o que elas não querem fazer, isso é manipulação, isso é jezabélico. Eu não posso forçar as pessoas. Eu não posso fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não querem fazer, porque eu vou estar fazendo com que ela faça na base da força. Ela não tem a revelação ainda, por isso nós temos que clamar pelo espírito de entendimento, e eu estou falando isso aqui desde o primeiro dia. Queridos, nós precisamos clamar pelo espírito de entendimento. Isso daqui agora vamos para o lado da casa. Irmãos, muitas vezes nós forçamos e manipulamos a vontade das pessoas. Manipulamos no dinheiro, manipulamos na intimidade. Olha, isso daqui é sério. Às vezes, homem ou mulher manipula o cônjuge na intimidade. Ou seja, não, eu faço se você me der isso, né? Eu não sei o quê, porque se você fizer aquilo. Isso é manipulação. Todas as vezes que eu vou manipulando alguém a fazer o que ela não quer fazer, isso é Jezabel. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado para não manipular as profecias. Cuidado para não manipular as pessoas em dons. Manipulação no profético. As pessoas vão seguindo, aí as pessoas vão buscando mais um cartomante gospel do que realmente uma direção profética, né? Cuidado para não manipular a vontade das pessoas, no que elas têm que fazer. Cuidado para não manipular as pessoas na casa. Cuidado para não manipulação. Todo tipo de manipulação é Jezabel. Então, eu quero que vocês entendam isso. É feitiçaria e é Jezabel. Nós precisamos entender, qualquer tipo de manipulação é Jezabel. Nós não podemos agir na manipulação. Olha, queridos, veja só. A igreja não é de Jesus? Agora preste atenção. Abre no capítulo 3. Apocalipse 3, perdão. Capítulo 3, né? Capítulo do quê? Exatamente. É sério, a gente da libertação, às vezes, quer que o outro seja liberto. Irmãos, como é constrangedor para mim, na verdade. Às vezes chega a pessoa e fala assim, posso brincar? Fala pro meu esposo aqui que ele tá errado. Aí você fica assim, né? Como assim? Ora aqui por ele, fala que ele tá errado. Ó, ele tá fazendo isso, 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 fala que ele tá errado. Você tá manipulando a minha vontade? Eu nem sei o que tá acontecendo, como que eu vou falar que tá errado. Então, sabe aquele negócio assim que vamos impor aqui um negócio, vamos impor uma direção, porque eu preciso fazer a minha vontade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas volta aqui. Vai lá para a última igreja, igreja de Laodiceia. Olha, queridos, preste atenção.
A igreja não é de Jesus. Jesus não tem toda a autoridade de entrar na igreja e meter os dois pés na porta. Mas o que ele diz aqui? Verso 20. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente está nessa onda das 7 igrejas aqui. Então preste atenção. Jesus não poderia falar assim, abre essa porta. Eu vou arrancar Beelzebub daí e vou tirar todos os filhos de Satanás. Mas olha o que ele está falando para a igreja. Eu estou na porta. Eu estou batendo. Se você abrir, eu entro. É tipo assim, eu não posso manipular a tua vontade. Eu não posso entrar na casa se você não quer que eu entre. Eu não posso fazer com que você faça algo, eu não posso, mesmo que Jesus vai nos levar para o céu, mesmo que andando com Jesus é a melhor opção, mesmo que andando para Jesus eu vou me dar bem, Jesus mesmo, assim, Jesus poderia me manipular. Eu quero que você entenda isso. Jesus poderia me manipular, porque, tipo assim, cara, imagine eu como Jesus aqui. Eu poderia pegar você à força e colocar do meu lado, porque tudo que eu fizer, entenda que eu sou Jesus aqui, né? Exemplo. Né? Tudo que eu fizer vai ser bom para você. Vai ser ótimo para você. Ou seja, Jesus nunca vai fazer nada que seja mal para você. Então, se ele pegasse você à força e colocasse do lado dele, já seria ótimo. Mas entenda que ele nunca vai fazer isso. Por quê? Porque é manipulação. Ele nunca vai fazer o que você não quer que ele faça. Isso, para mim, é fantástico. É uma aula contra Jezabel. Porque é o seguinte, irmãos. Olha, parece óbvio. Mas Jesus chegava para certas situações e olhava para a pessoa, e as pessoas falavam assim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vamos para o caso do cego aqui. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parava e falava assim, o que você quer que eu te faça? Parecia óbvio, é lógico, o cego quer ver, o coxo quer andar, sei lá, o leproso quer ser limpo, mas nem sempre. Nem sempre o que é óbvio é óbvio. Porque às vezes a gente só quer falar das nossas feridas. Irmãos, às vezes a gente só quer falar daquilo que nos dói. Às vezes a gente só quer comentar a nossa ferida, a gente não quer solucionar o nosso problema. Isso é que eu falo com toda certeza, que muitas vezes nós não queremos a solução do nosso problema. Nós queremos só falar do problema. Segura aqui, que eu já volto. Vou dar aquele timezinho. 10 minutinhos, 2 minutinhos, não. Senão vou manipular aqui vocês, né? Só um pouquinho. Só vou levar meus filhos na escola, que hoje eu preciso levar eles. E já volto. 2 minutinhos. Aqui em Comodoro, tudo é perto, né? Então, é realmente 10 minutinhos. Beleza. Como nós estávamos falando a respeito, então, sobre a questão do manipular as pessoas. E isso é uma prática até um pouco comum no meio das questões proféticas. Então, eu não posso usar a profecia para manipular, não posso manipular ninguém. Então, todas as vezes que eu manipulo, eu estou agindo com o fundamento, preste atenção, o fundamento da magia. Exemplo disso, quando você olha para essas consultas de tarô, alguma coisa, ou as propagandas, traga a pessoa amada em 5 dias, traga a pessoa amada em 3 dias. Como que isso é feito? Com espírito de encantamento. Você entendeu? Espírito de encantamento e manipulação. Então, todas as vezes que eu vou tentar manipular até o próprio Deus, né? Para ele fazer o que eu quero que ele faça, manipular as pessoas para fazer o que eu quero que elas façam, ou até mesmo deixar ser manipulado, então é o caso de eu estar agindo com o espírito ou debaixo do espírito. Então, cuidado, querido, com todas as formas de manipulação que a gente vai vendo.
Essa é uma característica irradiante aí de Jezabel. Então, eu não posso interferir na vontade das pessoas. Eu não posso interferir naquilo que elas não queiram fazer. Por isso, nós precisamos pedir discernimento para que eu possa receber revelação. Então, você que é um líder, você que é casado, né? Você que é pai, cuidado com a manipulação. Cuidado para tentar fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam, né? Isso é muito perigoso. Isso daí, a consequência disso daí nunca é boa. Tá bem? Cuidado mesmo com essas formas de manipulação. Se vir alguma coisa na cabeça, depois a gente vai falando. Outra coisa, né? O controle. Então, são os dois lados, a manipulação e o controle. A manipulação é quando você não tem poder o suficiente, autoridade ou expressividade, e você manipula os fatos. E controle não, quando você já está sobre a pessoa, então você controla a pessoa só faz o que você quer que ela faça, né? Então você conduz, você controla, você determina, então você passa as pessoas passam a estar nas tuas mãos. Eu vejo isso muito, querido, em alguns modelos de igreja que é colocado onde as pessoas têm que realmente se esfolar, produzir, e você está ali e vai, senão Jesus não te abençoa, e aí você vai levando as pessoas debaixo desse controle, desse regime de controle de medo. Então as pessoas têm medo de Jesus, eles não amam o Senhor. E um outro ponto que acaba entrando é a perversão sexual. Aonde Jezabel atua, vai ter perversão. Irmãos, isso daqui é seríssimo. E eu vou dizer seríssimo, seríssimo. Existe muito isso, não que não exista em outros sistemas, mas existe muito isso no pentecostalismo. Veja, a pessoa, ela agia com a base da feitiçaria. A pessoa estava no mundo e muitas vezes ali estava, vou colocar assim, foi usado, né? Fluía muito em perversidade sexual ou até mesmo fluía em obras de religiões aí que dava essa legalidade para espíritos pombagira, esse tipo de espírito fluir. E a pessoa se converte. Mas ela não deixa de ser tratado, principalmente na alma, não deixa de ser tratado nas feridas, não deixa de ser tratado. O que acontece? Ela começa a fluir agora no profético. Outrora, essa pessoa era cartomante, ou essa pessoa era da Umbanda, essa pessoa era do candomblé, ou essa pessoa era uma pessoa pervertida sexualmente, né, e aquela coisa toda. Agora entrou para a igreja, não foi tratado no caráter, e aí agora o maior dom dela é a profecia. Gente, isso daqui normalmente não dá certo. Não é que não dá certo. Normalmente, essa pessoa vai agir por debaixo ainda dos espíritos de encantamento, se ela não deixou ser tratada, por debaixo do espírito das cartomantes, pombagira, e o dom dessa pessoa vai ser um dom contaminado. E ela vai agir na contaminação, e normalmente você vai ver, eu citei essa questão do pentecostalismo, que havia a pessoa que profetiza, sapateia, gosta de fogo, mas vira e mexe ela está caindo em pecados sexuais, ou pornografia, ou o próprio adultério, ou a fornicação, ou seja, ela não aguenta viver uma vida de santidade. Por que ela não aguenta viver uma vida de santidade? Porque normalmente ela está debaixo da questão de Jezabel, e Jezabel vai conduzir as pessoas para a imoralidade sexual. Anda junto. Jezabel e imoralidade sexual anda junto. Apóstolo, então é fácil identificar quem tem Jezabel. Tem imoralidade sexual? Não, nem necessariamente. Mas um dos fatores, essa pessoa ela vai se tornar imoral ou idólatra. Bem,
é um desses contextos. Ela vai jogar para idolatria, porque é Beuzebu, e imoralidade, porque é o contexto dela. Veja qual foi os dois contextos que é mencionado em Apocalipse 2. Abra lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleres essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profeta. Não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, esses dois sistemas andam juntos. Jezabel, ela vai sempre ou linkar as pessoas em um ato de idolatria ou a um ato de promiscuidade sexual. Uma outra coisa que é o ser dramático ou o ser emotivo demais. Esse daqui também, querido, eu falo com as pessoas, cuidado para você não agir no sentimentalismo. Cuidado para que a tua alma não fale mais alto. Cuidado para que a tua alma não fique supondo as coisas. Cuidado para que você não viva reagindo conforme a tua alma. Porque essa dramaticidade, né? As pessoas que vivem sempre com drama, tudo é muito dramático, tudo é muita emoção, tendemos a manipular pessoas por causa disso. Ou seja, eu vou colocar muito sentimento, e aí eu vou jogar um contra o outro. Por quê? Porque eu vou sempre jogar muita emoção nas minhas conversas. Né? Tudo é muito emocional, ou seja, a pessoa leva sempre muito para dentro dela. Eu vou falar alguma coisa, eu vou... exemplo, eu vou na esquina, né? Mas aí, para falar que eu vou na esquina, eu vou na esquina porque é tão cansativo, eu vou ter que andar. Ou seja, gente, eu sempre vou jogar as pessoas para olharem as minhas emoções. Então, também nós vamos ter uma tendência de manipular as emoções das pessoas. Entendeu? Quando eu vejo uma pessoa que ela joga muito alma, ou seja, ela fala demais dela, eu vou sempre estar cuidando, porque, querendo ou não, essa pessoa vai querer mostrar algo para você, que você veja a partir daquilo que ela está sentindo. Você entendeu? O que é a manipulação e o ser dramático? É fazer com que as pessoas olhem com os teus olhos e não com os olhos dela. Você entendeu? O que Jezabel faz? Faz com que você enxergue a partir dos olhos dela. Por quê? Porque a partir dos olhos dela, Beuzebu é Jesus. É embaçado. A pessoa não tem discernimento. Ela vai estar vendo a partir dos olhos dela. Então, eu não posso conduzir as pessoas para viver segundo a minha ótica. Amém? Isso daqui como diz, isso daqui é muito comum. Exemplo. O que nós vemos muito acontecer? É as pessoas fazerem isso daqui. Vocês vão conhecer Jesus, vocês vão ver Jesus a partir daquilo que eu ensino. Ou daquilo que eu estou vendo. Então, no começo, geralmente as pessoas vão ver a partir dos teus olhos. Estou dizendo agora para um pastor. As pessoas vão ver a partir dos teus olhos. No começo. Mas depois elas vão precisar enxergar com os olhos dela. Nós vamos precisar ver essa manifestação de Jesus. Elas vão precisar ter discernimento. Então, tudo que nós começamos, nós vamos começar pelos olhos de alguém. Ou pelo entendimento de alguém. Eu vou começar a fazer algo, eu vou começar pelo entendimento de alguém. Porque é comum, porque eu não tenho entendimento nessa área. Mas, à medida do tempo, eu vou precisar ter o meu entendimento, eu vou precisar ter minha revelação, principalmente da fé. Então, quando nós entramos no cristianismo, nós vamos ver a partir de alguém, é óbvio.
Mas à medida que eu vou crescendo, eu preciso ter a minha revelação de Jesus. Eu preciso ter esse contato com Jesus. O apóstolo Paulo diz, me imite, porque eu estou imitando Jesus. Mas depois você não vai ver mais ele dizendo isso. Por quê? Porque agora vocês vão ter que andar pela maturidade da própria fé de vocês. Eu não vou ter que ficar imitando homens o resto da vida. Eu começo imitando homens que imitam Jesus, mas no passar do tempo eu já vou imitar Jesus, porque agora eu entendi quem é Jesus e tenho revelação sobre Jesus. No começo, não. No começo eu vou ser levado à conversão, mas eu ainda estou cheio de craca que eu vou ter que olhar para alguém para que esse alguém me mostre Jesus. Mas o problema é que eu passar a vida inteira vendo Jesus pela ótica de alguém. E aí, meu irmão, isso é perigosíssimo. Porque aí entra a manipulação e os dramas. Você entendeu? Então, se você conduz uma pessoa só pelos teus olhos e fazendo com que ela enxergue pelos teus olhos, isso daí é terrível. Uma, a pessoa ficou infantilizada e outra, a pessoa está dominada por aquele que está o dominando, né? Então, sempre reagir com forma defensiva quando somos desafiados. Irmãos, isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu sempre estou na defensiva quando eu sou confrontado. Exemplo. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado na igreja. Aí o pastor, eu como pastor cheguei atrasado, né? Olha, irmão, perdoe aí e tal. Beleza. Passo uma semana depois, o irmão chega atrasado, eu chego e falo, irmão, você chegou atrasado. Pastor, mas você chegou atrasado semana passada. Mas na semana passada ninguém falou nada comigo. Sabe todas as vezes que as pessoas vão sendo confrontadas, aí elas vão jogando? Eu faço, mas você também faz. É porque você não sei o quê. É porque... peraí, eu não estou dizendo de mim agora. Estou chamando tua atenção. Quando você viu que eu errei, você poderia ter me chamado a atenção lá atrás. Mas você não chamou. Sabe aquela pessoa que vai guardando as coisas para quando ela for confrontada, ela também joga na cara? Isso acontece, é raro, mas acontece muito no casamento. Né? As pessoas vão jogando na cara aquilo que o outro está fazendo. Então, irmãos, quando eu sou confrontado, eu estou sendo confrontado. E eu estou sendo confrontado para mudar. Principalmente na área do discipulado. Então, normalmente, a pessoa que está debaixo do domínio de Jezabel, todas as vezes que ela é confrontada, ela passa a reagir de uma forma defensiva ou até mesmo ofensiva. Ela não se deixa ser tratada. Ou ela levanta a muralha, ou ela ataca. Mas nós precisamos deixar ser tratado nas nossas feridas. E quem está debaixo desse comando nunca vai deixar, porque ela sempre vai ter uma desculpa porque ela está fazendo aquilo. Eu fiz isso por causa disso. Não interessa o porquê você fez. Você fez. Então, nós estamos tratando o ato de você fazer. Então, preste atenção. Nós estamos dizendo aqui que você precisa mudar isso na tua vida. Mas aí a gente vai justificando por que eu estou fazendo isso. Nós vamos justificando por que estamos errando. Então, é sempre de uma forma defensiva ou até mesmo ofensiva as nossas reações em uma confrontação. Né? A insubordinação. A insubordinação também é uma obra de Jezabel. Pessoas insubordinadas, pessoas que não sujeitam a uma autoridade. O que acontece muito? Muitas vezes a gente vem falando, né? Eu vejo as pessoas falando da igreja, ou do pastor, ou do líder, ou não sei o quê, aquela coisa toda. Tá, mas deixa eu te contar. Muitas vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, falando do líder, que é isso, é aquilo, porque não... Mas aí você vai ver a vida dessa pessoa na casa, ela não se sujeita. Vai ver essa vida das pessoas como paternidade, ela não se sujeita. Ou seja, ela sempre vai ver um ponto errado, mas no fundo, tudo aquilo que ela está vendo de como errado é uma base de insubordinação. Ela não consegue se sujeitar nunca.
não se sujeita ao esposo, não se sujeita ao marido, não se sujeita ao pai, ou não se sujeita, né, à autoridade, o homem, não se sujeita à submissão de Cristo. Ou seja, se eu não se sujeito, se eu não me sujeito, se sujeita, irmão, se eu não me sujeito, eu nunca vou me sujeitar a Cristo. Então, a insubordinação, veja que essas são características de Jezabel numa pessoa. Vamos lá. Manipulação, controle, perversão sexual, idolatria, dramaticidade, sempre está na defensiva, controle impiedoso, insubordinação, atitudes dominadora. A pessoa está sempre entrando, ela domina todas as coisas, ela já chega. Irmão, que terrível é isso? Veja só. Ensinar um negócio aqui. Nunca diga para uma pessoa o que ela tem que fazer, sem que ela tenha entendimento. Já falei isso aqui lá no começo. Como é terrível. Esses dias, vou contar um caso, né? Meu irmão estava vindo da cidade, passando por aqui. Aí meu pai liga e fala assim, o teu irmão está passando aí. Falei, que legal. Fala para ele que você já está preparando alguma coisa na tua casa para você ficar, para ele comer aí. Falei, não posso fazer isso. Não, rapaz. Aí ele fala, não, estou preparando coisa aqui, vem para cá. Falei, de jeito nenhum. Não posso fazer isso. Eu vou ligar para ele, lógico, ele é bem-vindo. Mas às vezes a pessoa já sai programado em uma viagem, ela já sai com esquema. Quem viaja sabe, né? Eu já saio com esquema. É tão ruim quando você está em uma programação de viagem ou você vai fazer alguma coisa, a pessoa fala, passa aqui que eu já fiz um negócio para você, vem para cá. Cara, às vezes eu não estou programado para ir, né? É um negócio chato, eu acho, sei lá. Né? Você acaba manipulando o dia da pessoa, manipulando a vontade da pessoa. A pessoa às vezes não queria fazer isso, né? Eu falei, não, pai, não posso fazer isso de jeito nenhum. Não, rapaz, mas você fala que não vai, eu falei, não, a hora que ele chegar aqui, eu converso com ele. Se ele quiser almoçar na minha casa, é muito bem-vindo, né? Eu estou citando um exemplozinho desse tamanhozinho. Mas quantas vezes nós dominamos a vontade da pessoa, que isso daqui é o ato de controle e dominação, atitudes dominadoras. Eu já chego no ambiente e já falo o que esse ambiente tem que acontecer. Eu já chego no lugar dizendo que aquele lugar tem que ser mudado. Eu já vou conversar com uma pessoa e já digo o que essa pessoa tem que mudar. Bom, isso é ofensivo. A pessoa não perguntou, a pessoa não manifestou vontade de mudança. E a gente já chega dizendo o que tem que fazer. Vou dar um exemplo nisso daqui. Quem participou dos encontros, que é a era dos encontros, de 1900 e Caixa de Foz e Guaraná de Rolha, que a gente fazia aquela fogueira santa de Israel, né? A gente entrava nas casas, meu irmão, quando a gente começou a aprender sobre ponto de contato, meu irmão, a gente arrancava as coisas da casa dos outros, né? Não, isso daqui é ponto de contato, isso daqui tem demônio. Eu lembro que a gente saía com um monte de objetos das pessoas para queimar, aquela coisa toda. Querido, hoje eu paro e falo, meu Deus, o que a gente fazia? Quem nunca participou de um trem desse? Né? Desse ato, não dos encontros, enquanto sempre foi bom, mas essa manipulação, às vezes as pessoas não tinham entendimento, as pessoas não tinham noção, e a gente ia e arrancava as coisas da vida das pessoas, e aí depois as pessoas se arrependiam. Eu vi muitas pessoas depois falando mal, porque as pessoas vieram aqui, né, queimaram as minhas coisas, e papá, vivi aquela coisa toda. Eu falo, gente, como a gente agiu jezabelicamente. Eu lembro de uma vez, outro caos, eu vou citando causos aqui, eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou e falou, entrou na casa do outro na oração, e a pessoa confessou que ele tinha praticado algumas orgias sexuais no quarto. Era uma pessoa solteira, falou, olha, você praticou algumas orgias, né, alguma coisa assim e tal. Então, olha, o Espírito está me dizendo aqui que você vai ter que jogar essa cama fora. Você vai ter que jogar a cama fora.
Mas, já que você vai jogar fora, pode deixar lá na minha casa. Eu levo ela. Você tem que tirar essa cama de dentro do teu quarto, porque você praticou, isso aqui virou um portal na tua vida, mas leva lá na minha casa. Irmão, eu tô falando daqui, eu tô brincando, isso aconteceu no ministério, no meu ministério, não comigo, né? Uma pessoa que conduzia aí muito lá atrás, quando a gente começou na libertação. Aí a pessoa falou: apóstolo, você me empresta teu carro? Mas por quê? Não, porque eu tenho que tirar a cama de casa aqui, porque a fulana disse que aqui virou um ponto de contato. E eu vou levar na casa dela que ela vai querer. Eu falei: peraí. Entendi, foi nada. Se é um ponto de contato na tua casa, vai levar na casa dela? Não. Se é Deus falando, você vai ter que queimar esse negócio aí, não é levar para casa dos outros. Você não vai tirar isso da tua casa. Vai orar, vai ungir a cama. Você entendeu? Olha a manipulação do profético, querido. Olha essa incisão profética, né? Ou olha esse controle e essa, como que eu posso dizer aqui, esse controle impiedoso, né? Atitude dominadora, perdão, que é uma das questões muito forte. Outra, você vai ver que essa característica de Jezabel também, ela vai agir com muita obra de rebelião. Por isso a gente vai sempre caracterizar Jezabel com a rebelião. Porque a pessoa que rebela, rebelião também está muito ligado a Jezabel. Por quê, querido? Eu vou te dizer uma coisa. Alguém tem algum carro aí que fez alguma coisa que pode trazer para casa, né? Vamos lá. Veja só, queridos. Exatamente. Mas tem muita gente, tem muita gente que faz isso. Eu vou dizer aqui, ó, que nesse caso, foi tirado. Você estava de acordo? Você entendeu que isso era mal? Você entendeu? Irmãos, eu vou dizer, a gente não pode sair fazendo isso. Por dois sentidos. Isso pode depois dar... Eu estou falando agora para a turma da libertação. Isso pode dar até processo. E principalmente nos dias de hoje, que o trem está tão coisado para o lado, isso daí pode dar processo, gente. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Uma outra questão, quando a gente falava da rebelião, eu vou te dizer por que a rebelião está ligada. Porque a rebelião, ela também anda com a manipulação. Exemplo. O que é uma rebelião? Rebelião não é o ato de discordar de algo. Rebelião é o ato de discordar e ajuntar pessoas em volta daquilo que você discorda. Isso é rebelião. Então, por exemplo, eu não concordo com o meu pastor. Eu acho que ele está errado. Beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá falar com o teu pastor. Pastor, eu não concordo com isso. Ou falar com o líder. Ou falar com alguém. Eu não concordo. Eu acho que... Poderia me explicar um pouco? Eu não estou entendendo. Eu creio, irmãos, que essa seria uma palavra até mais... até mais, não vou dizer nem bonita, mais ética e até mesmo espiritual. Eu não estou entendendo isso que está acontecendo. Porque se você não está vendo pecado, vamos lá, se você viu pecado, se você viu transgressão, se você viu heresia, então, peraí, olha, pastor, eu estou vendo heresia aqui, eu estou vendo isso daqui, ou chegar para um discípulo, ou chegar para um líder, olha, isso aqui é heresia, beleza. Mas eu não estou vendo nada disso, mas eu não estou gostando da forma que essa pessoa está fazendo. Ah, eu não concordo. Não, peraí, querido. Eu não estou entendendo. Olha, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Não entendo. Para onde a gente está indo, né? Mais ou menos assim, me explica. Mas o que a pessoa faz? A pessoa começa a falar para os próximos que estão perto dela, que é próximo, é lógico que está perto dela, começa a falar desse descontentamento. Não, porque eu acho que o pastor, ou seja, aí eu vou agir com o espírito de Absalão.
O que era o espírito de Absalão? Estava lá na porta, passava alguém, se eu fosse rei, cara, eu julgaria diferente. Se eu fosse rei, eu faria diferente. Então a gente começa a falar isso, porque se eu pudesse, se eu conduzisse essa igreja aqui, se eu fosse, eu faria diferente, eu não concordo. E aí eu começo a contaminar as pessoas com a minha forma de ver. E aí eu monto um grupo de gente, eu ajunto um grupo de gente, amontou esse grupo de gente, e aí o que acontece? A gente se rebela, a gente sai. Mas é Deus que está dizendo. Irmãos, desculpa, querido. É complicado. É complicado eu entender. Por isso eu sempre pergunto para ele, mas como que aconteceu? O que está acontecendo? Porque normalmente, querido, a gente é levado pela vontade de alguém. Ou a gente está manipulando, ou a gente está sendo manipulado. Então, cuidado, querido, dentro de igreja. Eu já vi muita gente saindo de igreja porque saiu por causa da visão do outro. Eu já vi gente fazendo isso. Cada visão do outro. Então, o outro, sabe aquela pessoa que vai plantando contenda? O plantar contenda, às vezes a pessoa não sabe que está plantando contenda, mas ela está ali falando para um, para outro, o que ela não concorda. Se você não concorda com algo, lembra que eu falei que Jezabel atua na triangulação das conversas? Se eu não concordo com o pastor, eu não vou dizer isso para o irmão, eu vou dizer isso para o pastor. Se eu não concordo com o irmão, eu não vou dizer para o outro irmão, eu vou dizer para o irmão que eu não concordo. Se eu estou ferido com alguém, eu não vou dizer para outra pessoa que eu estou ferido com alguém, eu vou dizer para a pessoa que eu estou ferido com ele. Ou seja, eu tenho que resolver esse problema, porque todas as vezes que eu tenho um problema e vou influenciar os outros com esse problema, eu estou querendo que essas pessoas fiquem do meu lado. E eu costumo dizer isso. Tem muitas pessoas que não querem resolver os seus problemas. Elas querem um cúmplice do seu pecado. Ela precisa de alguém que apoie o que ela está fazendo. Ela precisa de alguém que concorde com ela. Só isso. Sabe? Ela precisa de alguém que concorde com o que ela está fazendo para ela se sentir bem. Então, ela vai manipulando através de sentimentos. Aí entra o sentimentalismo. É muito sentimento envolvido. Porque não sei o que, eu sinto. Quando eu começo a ver uma pessoa que vai botar algo da liderança que não tem nenhum fundamento bíblico, só sentimento, bom, eu já falo, peraí. Não, porque apóstolo, eu estou querendo sair, eu estou querendo fazer isso, por quê? Não, porque eu sinto, e eu sinto, e eu sinto, e eu sinto. Cadê Bíblia? Qual o contexto? Então, quando tem muito sentimento, provavelmente a gente pode provocar uma rebelião. E a rebelião é ajuntar pessoas em torno de um sentimento pessoal. Cuidado com isso, queridos. Outra característica de Jezabel, ela passa a ser usurpadora de autoridade. Lembra que eu falei que Jezabel caça o pai? Toda a obra de Jezabel, ela caça profundamente a autoridade de alguém. Ela está sempre em busca da autoridade de alguém, porque ela não tem autoridade. Ela precisa do cajado do rei ou do anel do rei para poder selar. Então, Jezabel é a maior caçadora de autoridade. Então, por isso que a gente vai ver várias pessoas que estão em ascensão sendo caçadas por Jezabel. Ela precisa da autoridade dos outros para poder governar. Maledicência, depreciação de autoridade. Então a pessoa está sempre depreciando, sempre jogando a pessoa para baixo. Aí vem a questão da orfandade. Depois a gente vai entrar em outras coisas. Menospreza as pessoas. Sempre ela é melhor do que todo mundo. Corrupção, profanação, desrespeito, desdém, quebra de aliança constante. A pessoa está sempre quebrando aliança. Espírito de engano, espírito de impiedade, bajulação. Irmão, cuidado com a bajulação, que a bajulação é ofuscar os olhos de alguém para que eles não vejam quem você é. Isso é bajulação.
Quando nós vamos bajular alguém, é porque eu quero que, na verdade, essa pessoa não veja quem eu sou e ela passe a ver o que eu quero que ela veja. É como que você tentar colocar um óculos na pessoa. Quando eu bajulo, eu estou colocando um óculos na pessoa para que ela veja a partir do que eu quero que ela veja. Nossa, você é demais, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa veja quem eu sou, na íntegra. Orgulho, presunção, chantagem emocional, semeadora de falsidade. Essa pessoa sempre vai semear falsidade, divisão, disputa e discórdia. Onde eu sei que tem Jezabel? Toda vez, querido, que a plantação de discórdia, Jezabel. Disputa, sabe? Chantagem emocional, divisão, disputa, discórdia, já era. E eu foco aqui em mais duas coisas, né, que eu quero dar foco aqui. Imitadora de unção. Qual é o contexto de Jezabel? Alguns já ouviram me falar disso. Veja, irmãos, Jezabel, ela vai trazer uma coisa chamada gelo. O espírito profético traz fogo. Então, veja, um traz gelo, outro traz fogo. A sensação térmica do gelo e do fogo aparentemente é igual, entre aspas. O gelo queima. Se você ficar com gelo muito tempo, ele vai queimar. O fogo queima também. O tipo de queimar é diferente, mas o foco é os dois queimam. O problema é que o fogo consome a carne e o gelo conserva a carne. Então, o que isso significa? Que Jezabel, ela imita a unção profética e ela imita o fogo profético. Então, as pessoas estão ali, sapateiam. Você já viu aquilo? Nossa, meu Deus, que culto abençoado. A pessoa sapateia, gosta de fogo, gira no manto, ela faz aquele negócio, nossa, foi tão gostoso, aquela coisa toda. Mas ela sai dali e continua na mesma prática de pecado. Então, isso não foi fogo, isso foi gelo. Foi a sensação do Espírito Santo, a gente foi ali, sabe, aquela coisa gostosa, aquele frio na barriga, aquele sentimento, mas não teve nenhuma confrontação de pecado, não teve nada, sabe assim, não teve nenhum... eu não saí ali com o Espírito Santo mostrando e fazendo eu confessar nada, não teve. Então pode ser muito gelo, muita sensação de fogo, ela imita a unção. Ela imita o fogo e ela imita a unção profética, que esse é o segundo ponto que eu quero enfatizar. É que quem está debaixo do comando de Jezabel, ela vai dizer às pessoas o que as pessoas querem ouvir através da profecia. Então ela vai trazer muitas meias verdades com mentiras, enganos. Então ela usa o dom profético para manipular as pessoas, para as pessoas ficarem grudadas nela. Eu lembro que uma vez a gente estava começando o ministério. Aí tinha uma pessoa que meio que frequentava a nossa igreja, mas ela não concordava. Era daquelas pessoas de uso e costumes, ela não gostava de calça comprida, quer dizer, de usar bermuda. E a gente sempre foi, né, usar bermuda, não tinha. E ela encafifava que a gente usava bermuda. Isso era uma coisa, né? E as mulheres usavam calça. E essa pessoa tinha muito manto profético, né? Aí eu lembro que um dia ela veio aquela espírito de oração, né? Aquele negócio, acho que eu estava saindo, tinha acabado o culto, ela entrou pela porta e falando em língua, aquela coisa assim, a gente parou para mim com aquele olhar assim, eis que te digo. E te digo, ele começou assim, eis que te digo,
filho meu, e te digo que o vaso que está falando contigo é um vaso de honra. Ou seja, ela começou a falar dela. Que o vaso que está falando contigo é um vaso de respeito, que eu gosto, e que... E aí ela falou, acho que uns 5, 10 minutos dela mesmo. É porque as roupas... E aí começou a falar da roupa, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí eu fiquei pensando, o que aconteceu aqui, né? Ou seja, precisou falar dela para que eu entendesse que Deus gosta, né, e aprova o que ela faz, para poder depois entender que a profecia que ela estava dizendo era de Deus. Então, veja, querido, quando... Isso aqui é do lado mais absurdo que você pode ver. Mas observe que todas esses cunhos de Jezabel, ela vai sempre manipular as pessoas através de visões, sonhos e revelação. Então, cuidado. Nunca se mova por um sonho ou por uma visão. Nunca. Apóstolo, mas se é de Deus, querido, você primeiro tem que ter entendimento na palavra. Porque todas as vezes que você se move por um sonho ou visão, sem primeiro fundamentar. Eu tive um sonho, tive uma visão, amém. Traz para a Bíblia. Qual o fundamento disso? Porque senão, toda hora que você estiver fazendo negócio... Eu já vi muita gente assim, que só se move através de visão. Aí ela fica assim, ela vai para lá, porque Deus mostrou. Daqui a pouco Deus mostrou. Daqui a pouco Deus mostrou. E eu vou dizer, querido, boa parte das pessoas que eu atendo estão confusas. E sabe como elas começam a conversa? Não, apóstolo, porque Deus mostrou para mim há 5 anos atrás que não sei o quê, porque Deus falou comigo. E aí, desculpa, querido, quando eu começo a ouvir isso, o que passa aqui na minha cabeça, eu vou traduzir o que passa na minha cabeça. Tá, mas se Deus falou tudo isso, por que você está pedindo ajuda? É o que passa na minha... A primeira coisa que passa na minha cabeça. Mas se Deus mostrou tudo isso, se você seguiu cabalmente o que Deus mostrou, por que você está pedindo ajuda? Era para estar tudo bem. Porque se é uma direção de Deus, era para estar tudo bem. Concorda comigo? Se Deus falar, vamos lá para a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostro. Deu tudo certo. Teve os embates, mas no final deu tudo certo. Então, presta atenção, querido. Se Deus mostrou tudo isso, por que eu estou perdido? Será então que Deus mostrou? Ou não foi direções contaminadas? Então, cuidado para não se mover por profecia. Antes de fundamentá-la na palavra. Antes de concretizar, nunca se mova. Uma pessoa disse, olha, você vai ter que mudar de cidade. Amém, querido. Glória a Deus. Agora eu vou buscar, irmãos, fundamento, eu vou buscar estrutura, eu vou buscar... Não, é porque Deus mandou. Calma, querido, não é assim, não. Deus mandou você fazer isso. Cuidado, querido. Vamos buscar agora entendimento. O porquê que Deus está mandando. Eu não posso descredibilizar a palavra profética. Porém, eu tenho que fundamentá-la sempre na palavra revelada das Escrituras. A palavra profética nunca vai ser maior do que a palavra revelada das Escrituras. Ela tem que conectar com a Bíblia. Ela nunca vai me mandar fora da Bíblia. Então, por isso que todas as vezes que eu me movo em dom, esse dom não pode estar contradizendo a Bíblia, ou eu tenho que primeiro fundamentar e ter revelação. Olha, eis que te digo, querido, que eu estou, Deus está falando com você, que você, já aconteceu isso, que você tem que vender as suas coisas, que você tem que ofertar. Gente, isso aqui já aconteceu. Apóstolo, Deus mostrou que você tinha que ofertar para mim. Eu acho que era um negócio que você tem que ofertar para mim. Deus me mostrou. Eu falei, que bom. Continuo orando para Deus me mostrar também. Gente, eu não tenho problema nenhum de dar minhas coisas, mas peraí, me manipular com palavra profética.
aí já era, né? Deus me mostrou que você tinha que fazer isso. Deus me mostrou que você tinha que... Então você vai ter que orar, porque Deus vai ter que me mostrar também. Porque eu não posso agir porque Deus está te mostrando. Ah, Deus falou que eu tinha que fazer isso aí. Deus falou que eu tinha que sei lá, ir em algum lugar, ou estar com você, Não, irmão, peraí. Então, se Deus mostrou para você, Ele vai mostrar para mim também. Se Deus mostrou que eu tinha que andar do teu lado, beleza, querido. Então, continua orando que Deus vai mostrar também para mim, para eu chamar você para perto. Ou seja, você entende que eu não posso manipular as pessoas através de uma palavra. Ah, mas eu tive a visão. Amém, querido. Então, isso é o primeiro passo. O segundo passo é Deus começar a mover as circunstâncias, senão isso vai ser manipulação de vontade. Então, espero, assim, que não tenha sido muito redundante, mas esse é um dos fatores crucial de Jezabel na história de uma pessoa ou de uma igreja. Um último fator aqui que eu coloco, me perguntaram ontem, eu vou contar uma situação que aconteceu. Quando eu comecei a entender um pouco acerca da obra de Jezabel e as manipulações, e como eu disse, eu era um Jezabel nesse sentido, eu era manipulado por esse espírito, né, por causa das feridas de paternidade e tudo mais. Então, eu manipulava muitas pessoas. Hoje eu mostro a necessidade, mas eu não posso forçar as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer. Mesmo que eu sei que aquilo é bom, mas eu não posso forçá-las a fazer isso. Eu posso convidar. E quando eu entendi isso, eu chamei os irmãos para uma oração. E para mim isso foi muito importante. Por isso eu passo para vocês. Pastores, líderes, como vencer esse espírito? A primeira coisa que eu entendi é que eu vou precisar entregar e devolver a igreja para Jesus. Porque normalmente nós somos o dono da igreja. Antigamente eu não conseguia ficar longe da igreja. Eu achava que a igreja precisava de mim. Então, meu Deus, era, sabe aquele ativismo? Não, porque tinha não sei o quê, porque eu tenho que estar lá na igreja, porque eu tenho não sei o quê, porque se eu não estiver na igreja, a igreja não funciona. E aquela coisa toda, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa guerra contra Jezabel, eu lembro que a gente começou um tempo de oração e o Senhor falou, Jezabel. E eu não tinha muito discernimento, fui buscando discernimento e eu entendi que a maior coisa de Jezabel, ela quer entronizar Beelzebub. E aí, o que eu fiz? No momento de oração, a gente... isso daqui foi uma experiência que, às vezes, você vai tentar fazer isso e você não vai ter essa experiência. Então, não se preocupe, querido. Vou te contar o que aconteceu com a gente. Eu lembro que um dia de oração, a gente estava no momento de oração mesmo com a igreja. Aí eu fechei a porta da igreja e falei, irmão, fecha a porta. Vamos fazer um ato profético aqui. Por quê? Porque eu entendi que eu estava sendo o dono da igreja. Eu estava assim, praticamente eu era o dono. Essa era a palavra, eu era o dono da igreja. A igreja era minha. Eu falei, fecha a porta aí. Fechamos a porta, oramos, repreendemos, pedimos perdão pela manipulação, pelo controle, por isso tudo. Eu falei, irmãos, agora faça uma fila de um lado do outro, como um corredor, né, da porta até o altar. E eles fizeram. E aí a gente começou a falar, Senhor, nós nos arrependemos e queremos que o Senhor tome o teu lugar na igreja, o teu lugar de honra. E aí eu, como pastor, eu falei, irmãos, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a porta como um ato profético, dizendo, Senhor, o Senhor pode entrar, porque eu li esse texto, né, que Jesus estava do lado de fora batendo. Eu falei, Senhor, nós permitimos que o Senhor entre, e eu como líder, eu como pastor, eu estou entregando a chave da igreja para o Senhor. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E eu peço perdão por todas as vezes que eu considerei a igreja minha. E eu tomei das tuas mãos e entrego para o Senhor. E quando a gente fez isso, querido, foi algo violento mesmo. No reino espiritual foi violentíssimo. Naquele momento que a gente fez, pode ser que você faça e não aconteça nada, mas só o ato de fazer
eu acho já interessante. Em que sentido? A gente começou a sentir algo tão... Eu senti como algo acontecesse, algo viesse do meu lado, e foi um negócio muito diferente, né, naquele momento. E aí várias pessoas começaram, apóstolo, eu estou vendo, e viram a mesma coisa. A gente viu quando um anjo chegou e realmente pegou a chave da igreja e levou. E naquele momento eu senti algo, eu não vi, porém senti algo muito pesado, né, assim, de glória, e realmente algo aconteceu. Depois desse dia, a gente nunca, eu nunca mais tive tanta preocupação. Não é que eu não me preocupo com a igreja, mas eu entendo que a igreja é de Jesus. Veja, todo ano nossa igreja tinha rebelião. Todo ano tinha rebelião, todo ano tinha uma confusão, todo ano era um trem doido na igreja. Eu vou dizer, querido, isso já faz uns 8, 9 anos. Nunca mais tivemos rebelião. Não estou dizendo que a gente não saiu da igreja, mas nunca mais tivemos rebelião na igreja. Porque é interessante demais. Quando começa aquele zum, 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 eu só falo, Senhor, a igreja não é minha, a igreja é sua. Então, quem vai tratar isso é o Senhor. Aí eu começo vendo, desfazendo. Aí quem estava provocando, daqui a pouco vai ficando sozinho, aí perde a graça, aí às vezes pede perdão, ou às vezes é sozinho, sai da igreja sem causar tumulto nenhum. Entendeu? E nunca mais eu tive tumulto na igreja. Por quê? Porque a igreja é de Jesus, querido. Eu falo, Jesus, a igreja é sua. Se o Senhor quiser deixar que essa bagunça estabeleça, é do Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Sou pastor, estou corrigindo, estou discipulando, mas que essas coisas aí o Senhor faça. E realmente, tem sido tempos que a gente tem vivido de paz na igreja, nesse sentido. Tem uma confusãozinha ali, tem uma confusão ali, porque se não tiver confusão na igreja, né? Mas não tem mais essas rebeliões, esses montinhos, esses desgastes, esses rachas na igreja. E eu entendi por que tem racha. Por que as línguas, olha aqui, querido, por que as línguas são separadas? E por que as línguas foram separadas? Só existe separação de línguas em Babel. E o que é Babel? Quando o homem está tentando chegar no céu com a força do seu braço. Então, quando vai ter rebelião? Quando vai ter as coisas? Quando a gente vê um Nimrod, quando a gente vê um faraó, quando a gente vê uma pessoa que está dominando e tentando colocar a força do braço e não o poder do espírito. Aí vai começar a ter racha. Aí começa a ter racha. Entendeu? O racha vai vir por um ataque de Jezabel, mas provocado muitas vezes por um sistema humano. Quando eu entendi e entreguei para Jesus a chave da igreja, Jesus, a igreja é sua, o senhor me corrige quando precisar, corrige a visão da igreja quando precisar, leva a igreja para onde o senhor quiser ir, eu sempre falo, só me ajuda a entender para que eu possa discipular e corrigir as pessoas. Só me ajuda a entender a tua visão. É o que eu peço sempre, Senhor, me ensina a tua visão, mas a igreja é sua, a igreja é do Senhor, Ele governa, Ele direciona, Ele dá ordem, Ele manda, Ele fala para onde tem que ir. Ele determina o que vai acontecer. A gente vai ter que ouvi-lo para poder fazer. Então, nós precisamos fazer com que ele seja o dono da igreja. Nós temos que entregar a chave da igreja para Jesus. Essa é a palavra de Laodiceia. A chave da igreja não estava com Jesus. Porque ele diz para as pessoas, se vocês abrirem. Então, ele não tinha a chave da igreja. Foi isso que eu entendi. Jesus não tem a chave da igreja. A gente tomou dele a chave da igreja. Quando a gente olha para a parábola da vinha, é a mesma coisa. O Senhor planta a vinha, coloca e arrenda, mas as pessoas ficaram com a chave da vinha e não deixaram mais ninguém entrar. Eles tomaram posse. Muitas vezes nós começamos algo e tomamos para nós isso, é nosso. Tomamos a visão, tomamos o direcionamento, tomamos do Senhor e se torna nosso. A gente se torna Jezabel. E aí nós colocamos Jezabel para dentro da igreja, colocamos Beelzebul para dentro da igreja, e pronto, a igreja passa a ser um sistema de homens, e o Senhor não entra mais, porque expulsamos Jesus.
de dentro da igreja. Porque só um pode ter governo dentro da igreja, querido. Ou é Jesus, ou é nós. Você entendeu? Não cabe dois. Ou é Jesus que manda, ou é a gente que manda. Então, ou a gente vai ouvir Jesus para poder direcionar os outros irmãos, isso é ministério, quem está fazendo escola de ministério, que é ministério? Ministério é o ato de levarmos as pessoas à maturidade, ou é a gente que vai mandar. E quando a gente manda, meu irmão, vai ter confusão, vai ter Babel, vai ter tudo que você pensar, vai ter. Bem? Espero que vocês entendam. Vamos orar, e amanhã é o último dia. Tem mais algumas coisinhas. Nós vamos continuar com esse tema para a semana que vem, porque a gente vai entrar já na obra. Talvez eu consiga falar amanhã, na obra das Amazonas, que é um contexto aí forte também de Jezabel. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que nós possuímos em nós o caráter de Jezabel. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que a minha alma foi deformada por esse espírito, a ponto de ser a personificação desse comando na igreja, na família, na onde eu tivesse. Eu peço fogo agora, Senhor, no meu caráter, na minha alma, e peço também que o Senhor me ensine a gerar os frutos do Espírito Santo. Eu renuncio toda manipulação, todo controle, toda perversão sexual. Pai, renuncio toda idolatria, dramaticidade, por todas as vezes que eu reajo de forma defensiva, quando sou desafiado, todo controle impiedoso, toda insubordinação, toda atitude dominadora, toda rebelião, toda usurpação de autoridade, a maledicência, todas as vezes que eu ajo de forma desafiadora, toda depreciação à autoridade, toda busca incessante de autoridade, toda insubmissão à autoridade, por todas as vezes que eu menosprezo a autoridade, ou até mesmo menosprezo as revelações, por trazer corrupção, por toda profanação, por todo desrespeito, desdém, por querer ter muita intimidade com o poder e querer ser uma pessoa poderosa, por todas as quebras de aliança, todas as alianças que foram feitas diante do Senhor, e eu quebrei, por todo espírito de engano, por todo espírito de impiedade, bajulação. Pai, eu peço perdão pelo orgulho e declaro, arranca de mim, Senhor, isso. Toda presunção, toda chantagem emocional. Pai, me perdoe por todas as vezes que eu imitei a unção, por todas as vezes que eu semeei falsidade, semeei divisão, semeei disputa, discórdia, por todas as vezes que eu disse às pessoas o que elas queriam ouvir para poder seduzi-la, por toda religiosidade, por toda irreverência. Pai, me perdoe. Me perdoe por ter em mim a marca desse espírito. Que o fogo do Senhor venha. Eu, como um cristão, entregue ao Senhor a chave da minha vida. E digo, Senhor, a porta está aberta para o Senhor. Entre e governe. Que o Senhor possa tirar de mim, Senhor, toda a capa de sedução. Tire de mim, Senhor, todas as feridas. Arranca de mim, Senhor, as águas impuras. Pai, conserta as minhas motivações. Eu peço a tua ajuda, porque sozinho eu não dou conta. Senhor, me leve a um nível de entendimento da tua palavra.
Me faça, Senhor, ser uma pessoa que ajudará o próximo, mas não manipulará a vontade dele. Me leva, Senhor, ao nível de maturidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. E amanhã nós vamos para esse último momento aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham fluído aí e identificado o que precisa se identificar. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom.